E aí, pessoal do oitavo ano, vamos lá? Continuação daquele tema que nós já estamos aprendendo, caiu na prova e agora nós vamos nos aprofundar. Iluminismo, século XVIII, Europa. Lembrando por quê? Por que estamos estudando o iluminismo? Porque é uma mudança na mentalidade de toda a Europa e que vai percorrer o mundo todo. Inclusive as ideias iluministas vão chegar aqui no Brasil ainda no período colonial, certo? E como eu já expliquei para vocês, darei outros exemplos aqui que o iluminismo, as ideias iluministas, elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. As ideias iluministas ajudaram a formar, a moldar a mentalidade ocidental, certo? Então vamos lá, recapitulando. Primeira coisa, respostas iluministas. Por que respostas? Porque os filósofos iluministas, eles entendiam que eles estavam dando respostas mesmos. Eram teorias para responder anseios, aflições da humanidade, as dúvidas que todos os seres humanos tinham, que sempre essas dúvidas, esses anseios já eram respondidos. Por quem? Pela religião, pelo cristianismo, pela Igreja Católica. Mas os filósofos iluministas resolveram buscar novas respostas. Então, o século XVIII é chamado século das luzes. Lembrando que século XVIII corresponde a quais anos? Começa em 1701 até o ano de 1800. Déspotas esclarecidos. O que era isso? As ideias iluministas, elas começaram a crescer, a percorrer toda a Europa. E alguns governantes começaram a gostar das ideias iluministas, mas eles eram chamados por quê de déspotas? Déspotas porque eram tiranos, porque utilizavam-se de um poder absoluto, que não havia nada de democrático nisso. Mas por que é esclarecido? Esclarecido de clarear, de luz, lembrando que tudo que é relacionado ao iluminismo é isso, é luzes, né? Iluminismo, esclarecido, esclarecimento, de clarear as ideias. Então nós vamos ter vários governantes que vão se adaptar a algumas ideias iluministas, mas a outras não. Algumas ideias iluministas que, por exemplo, falavam que o poder do rei tinha que ser limitado, alguns reis não gostavam dessas ideias iluministas, mas ao mesmo tempo gostavam de outras ideias que falavam, por exemplo, que as pessoas deveriam estudar, deviam ter acesso ao conhecimento, deveriam utilizar a razão. No Brasil, nós temos um exemplo do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é considerado um déspota esclarecido. No século XVI, mesmo comandando uma colônia, o Marquês de Pombal era adepto de algumas ideias iluministas. Razão. Nós aprendemos que tudo que guia os filósofos iluministas eram a razão, né? O uso da razão para solucionar qualquer problema, para resolver problemas da vida, como a doença, como a morte, toda a busca do ser humano, os filósofos iluministas resumiram que ela devia estar na razão. Hoje parece uma coisa tão óbvia para a gente, mas nós temos que lembrar o quê? Que antes era a fé. Todas as respostas estavam na fé, no cristianismo, na Bíblia, na Igreja Católica. Então, em pleno século XVIII, havia uma mentalidade religiosa muito forte ainda na Europa. E os filósofos iluministas trazem esse contraponto, na verdade, esse oposto total que é a razão. O homem basta a si mesmo. O que significa isso? Que o ser humano, ele se basta, né? Era uma forma de dizer o quê? Que não temos toda essa necessidade de Deus, da religião. Vão surgir algumas teorias novas a partir do iluminismo. Uma delas era o deísmo. O que era o deísmo? Alguns filósofos acreditavam sim na existência de Deus, mas eles acreditavam que era necessário provar a existência de Deus através da razão. Tá? Então a existência de Deus para eles tinha que ser provada através da razão, não é essa coisa de fé, é porque eu creio, não. O ateísmo é o quê? É não acreditar em Deus, é não acreditar em nada, é a falta, né, de crença no mundo espiritual. Os ateus acreditam somente naquilo que eles podem ver, na matéria. Já falamos sobre o empirismo, que é a ciência, que é aquilo que é comprovado. O ateísmo, ele passa por essa questão do empirismo, né? Então, se a existência de Deus não pode ser comprovada cientificamente, então eu não acredito. E a secularização. O que é secularização? Secularização é tudo aquilo que está separado
do mundo religioso. Então hoje é muito normal para nós, porque tudo que nós vivemos, na sua maioria, é secular. Mas nesse período não, nós tínhamos uma mentalidade muito religiosa. Então música religiosa, aí você vai ter o que? A música secular, que não fala de Deus. Casamento, você tem um casamento na igreja, um casamento religioso, não. Você tem hoje também um casamento civil, que é um casamento secular, que é um contrato social, certo? E a busca pelo estágio supremo da civilidade. O que era isso? Os filósofos iluministas, eles acreditavam que através do uso da razão, de todas essas teorias iluministas, o ser humano chegaria no seu estágio máximo de civilização. Onde a desordem do mundo iria acabar, porque através da razão poderíamos atingir. Hoje nós sabemos que isso não é possível, certo? Já dei vários exemplos para vocês que o ser humano descobriu tantas coisas, inclusive tecnológicas, vacinas, mas numa simples discussão de trânsito uma pessoa é capaz de tirar a vida da outra. Mas os filósofos iluministas acreditavam que o ser humano poderia chegar nesse estágio supremo através sempre do uso da razão. E o direito à liberdade. O que era isso? Eles acreditavam que todos os seres humanos tinham direito à liberdade. Hoje, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, a Constituição norte-americana, quase todas as constituições de todos os países é escrito isso, que todo ser humano tem direito à liberdade. Então, o que nós estamos estudando não é nada distante. Esse pensamento ele surge lá no século XVIII com os filósofos iluministas. Eles estão dizendo que todas as pessoas têm o direito de serem livres. Isso é muito simples a gente entender. Era o período da escravidão, principalmente nas colônias europeias. O Brasil era uma colônia europeia, certo? Era colônia de Portugal. Aqui do lado nós temos a Argentina, que era colônia da Espanha. E as pessoas eram escravizadas, tanto os escravizados que vinham da África quanto os indígenas. Os iluministas estão criticando, eles estão falando que todas as pessoas são iguais, todas têm o direito à liberdade, então eles vão criticar essa escravidão na colônia. Tanto é que depois a luta abolicionista em diversos países, ela vai se basear o quê? Na leitura dos iluministas, certo? E a enciclopédia, o que foi a enciclopédia? Nós já estudamos que todo esse conteúdo que os filósofos fizeram sobre vários aspectos da vida humana, todos eles trabalhados através da ciência, da razão, do empirismo, que era a capacidade de comprovar alguma coisa cientificamente, eles compilaram tudo e colocaram na enciclopédia. O que é enciclopédia? Um grande livro, uma grande obra que reunia todo esse vasto conhecimento. Inclusive hoje a Wikipédia que nós usamos no Google, que é a enciclopédia em inglês, ela vem desse período aqui, desse termo que surgiu nesse período. Por quê? O que é uma enciclopédia? É um livro, é uma obra, é um conteúdo onde você vai encontrar vários conteúdos ali de filosofia, matemática, ciências, história. A enciclopédia, nós sabemos, foi feita pelos filósofos, Jean d'Alembert e Denis Diderot, que na verdade eles organizaram ela, porque vários outros filósofos participaram. Lembrando que tudo isso que nós estamos estudando será muito importante para entendermos o que vai acontecer daqui para frente na história. Por quê? Porque o iluminismo, ele vai mudar a mentalidade das pessoas. Ele vai colocar fogo na Europa, literalmente até no Brasil. A Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, o feriado que nós temos 21 de abril de Tiradentes, ele é derivado das ideias iluministas. Então, para nós entendermos como que Tiradentes chegou a participar da Conjuração Mineira, nós temos que entender qual que era o pensamento dele. O pensamento dele vem daqui. Nós vamos ver depois a Revolução Francesa, que vai colocar fogo mesmo no mundo. Nós vamos ter reis aí guilhotinados em plena praça pública. Tudo por conta das ideias iluministas. Certinho, pessoal? Passei as tarefas para vocês, elas já estão disponíveis no portal escolar, passei o gabarito da semana passada, lembrando que esse conteúdo que nós estudamos, ele está disponível na apostila do Sistema Mackenzie de Ensino, do 8º ano, nas páginas 37 a 39. Valeu, pessoal!